5 de maio, quarta-feira, e hoje foi um dia complicado. Vamos começar pelo heatmap. Como podem ver, setor da energia completamente verde, foi o melhor setor hoje. O setor financeiro esteve assim, as fintechs, digamos que estiveram negativas, mas os bancos positivos. Hum, as que são as chamadas ações cíclicas e as de desconfinamento tiveram inertes, as tecnológicas todas a apanhar, os semicondutores estavam todos verdes quando abriu o mercado, como podem ver também misto, mas de certa forma hoje já tivemos um cheirinho do que é que poderá ser uma bear trap, e isto porquê? Porque as ações começaram positivas e de repente começaram a ficar negativas. Energia, basic materials, positivos. Nos basic materials estão cotadas como as mineradoras e as produtoras químicas e afins, e depois negativo, utilities, o real estate e, como é óbvio, as tecnológicas. Vamos começar aqui pelo Standard Poor's. Esta vela está errada. O Standard Poor's hoje subiu 0,07%, ou seja, uma doji muito parecida com esta que está aqui. Dizer o quê? Começou ligeiramente positivo, começou a subir, caiu, afundou, voltou a recuperar. Hoje foi um dia inerte, fizemos um higher low e um higher high, mas não temos uma indicação clara para onde vai seguir esta cotada. Eu volto a referir, a moving average é a meta de uma correção. No limite poderá vir aqui esta linha de tendência. Neste momento continuamos afastados. Caso queiram perceber um pouco de como é que é a sazonalidade, aconselho a verem o vídeo das cotadas de hoje. Eu já tinha feito isso, creio que há 2 semanas ou uma semana e pouco, mas decidi hoje voltar a fazer. São 5 minutos, percam esse tempo e vejam. Em todo caso, Standard Poor's, nhanhé, e esta vela também não está certa. O Dow Jones hoje ficou ligeiramente positivo, de relevante, e apesar disto não mostrar aqui, o Dow Jones começou negativo e terminou a subir. O setor industrial, digamos que a Apple também faz parte do setor industrial, do Dow Jones, do Nasdaq e afins, mas terminou positivo. As indicações hoje também podem ver no das cotadas nacionais. Houve a apresentação do estoque do petróleo, dos preços. Pode não ter uma grande relevância, mas talvez tenha sido esse o ponto de viragem dos preços médios da produção, que creio que subiram, e quer dizer, isso é um indicador bom para algumas empresas e, como é óbvio, subiu. Setor tecnológico está em queda. Fez um lower high, como todas as tecnológicas vocês vão ver, todas elas tiveram mais ou menos este comportamento: lower high, lower high, higher low. Neste momento está com suporte nesta moving average de 50 dias, 50 períodos. O mais certo é vir aqui em direção ou ir nesta direção. Quem vai acertar, não faço ideia, porque isto está complicado. Já o Russell fez exatamente o mesmo. O Russell, não se esqueçam, faz parte do Nasdaq. O Nasdaq é o setor tecnológico. Apesar do Russell ter, é um ETF, ou seja, um fundo composto por vários setores, 20% são financeiros, mas são tecnológicos, e digamos que começou positivo e depois foi só a afundar durante o dia. Neste momento, suporte entre as duas moving averages está a ser esmagado. O mais certo amanhã é vir aqui apanhar a tendência. Eu creio que esta linha de tendência estava aqui em cima. Eu passei aqui em baixo, como bate certo. Temos aqui 2 pontos, mais este faz 3. 2 pontos fazem uma reta, 3 pontos fazem uma tendência. Podemos estar aqui num canal ascendente sem saber,
mas para já está bearish e o volume também a diminuir. Eu queria vos mostrar isto porque eu criei aqui uma checklist do setor tecnológico, de energético e financeiro, e como podem ver, Petrobras, eu fiz jogada de swing, entrei e saí, BP, Bank of America, Chevron, JP Morgan, Citigroup e ExxonMobil, como podem ver, tudo positivo, umas mais, outras menos, mas tudo positivo. Já de curiosidade muito rápida, a GM apresentou resultados positivos, mas aquilo que eu queria destacar foi a forma subtil, inteligente, digamos assim, como deram um outlook para os trimestres seguintes, porque quem acompanhou pelo menos a apresentação dos resultados da Ford e mesmo da Tesla, que não foram muito claros, entendem porque é que a Ford caiu. A Ford disse que o outlook era que ia reduzir a produção para metade em alguns veículos, em alguns modelos, e isto dito assim, o que é que aconteceu? A ação caiu. E creio que caiu 10%, algo assim, num dia. Mas o que é que a GM fez? Outlook é que vamos tentar, ou à partida iremos conseguir atingir os valores definidos no início do ano, apesar de termos alguns modelos parados em algumas fábricas, tem várias fábricas paradas, mas apesar de termos alguns modelos parados, por constrangimento dos chips, estamos a direcionar isso tudo para a produção de veículos mais populares, com maiores margens. Quer dizer, isto trouxe logo um ânimo, vejo, uma subida de 4%. Hoje afora até subiu, mas aquilo que se chama é a subida solidária, ela até subiu, digamos que um 75, nada mal, mas vejam o que é que aconteceu no dia da apresentação dos resultados. Caiu, ela chegou a cair 10%, mas teve aqui nos 11,31, creio que caiu 10%, foi no Primarket, algo assim. E hoje ainda não voltou ao nível antes da apresentação dos resultados. Ou seja, isto diz muito do que. Não, eu creio que a apresentação dos resultados foi aqui, 28 de Abril, é isso, que ela caiu 10%. Isto diz muito sobre quem deve e quem não deve apresentar os resultados, porque realmente faz toda a diferença. A Mara é digamos, é uma ação, uma empresa de mineração, bitcoins, de criptomoedas, e hoje caiu 1%, quando a Bitcoin está a subir 6%, a Ethereum está a subir 6%, a Dogecoin estava a subir, ou seja, o mercado está doido. Última curiosidade, a Oracle, sempre que as tecnológicas caem, a Oracle sobe. Acompanhem, podem ver o passado, comparar a Oracle com Twitter, com aquilo que quiserem, as outras caem, a Oracle sobe. O rácio das put e das calls, como podem ver, o sentimento é bearish, não tão vincado como ontem. Os níveis que nós devemos nos preocupar, sem dúvida, é por aqui, e o calamitoso, ou seja, quando houver uma correção forte, vai ser aqui. Isto é uma queda mesmo, é um crash, como aconteceu aqui em novembro e em setembro. Enquanto se mantiver aqui, são correções, saindo daqui é salve-se quem puder. Dólar, hoje está a fazer aqui uma doji, vai ter a resistência da Moving Average a 50 períodos, vai ter o suporte da Moving Average a 13 períodos, está entre as duas linhas, tanto suporte como resistência. Vamos ver o que é que ele faz, porque o dólar forte, as ações caem, o dólar fraco, as ações sobem, não se esqueçam. Isto do tesouro, isto está errado, eu tenho o ticker errado, não sei porquê. Eu não entendo porquê, sou honesto. Eu procuro, mas hoje o Tesouro começou em cima,
e terminou a cair em queda, ou seja, abriu mais alto. Isto normalmente faz com com que as ações subam. Pois é, mas as ações tiveram um comportamento inverso. Bitcoin, como eu disse, está a subir 6%, a Ethereum está a subir Bitstamp, isto são coisas diferentes, está bem. A Ethereum também está a subir, a Doji creio que também está a subir. Eu só achei estranho, por acaso não vi como é que estava a Riot. Posso ver aqui assim rapidamente. Mas lá está também a cair. Está tudo doido. É aquilo que eu digo. Estas sobem quando a Bitcoin sobe. No entanto, não estão a subir. Para verem como o mercado está, algo que vão começar a entender é que os volumes caíram brutalmente. Snap. O volume hoje foram 10 milhões, ontem foram 40, no dia anterior foram 22. Volume bastante reduzido, uma queda forte na mesma, 3%. Está aqui com o suporte. Podemos começar a vislumbrar alguma recuperação aqui e estaria a respeitar esta linha de tendência. Neste momento que o mercado está, não é uma boa jogada de investimento neste momento. E digo isto porque ela pode quebrar e vir aqui em direção. E o facto de estar a fazer um higher low não significa nada. Twitter. Twitter eu creio que hoje até teve positivo também. Porque abriu mais alto. Mas, como podem ver, estamos aqui estancados entre estas duas linhas de resistência e de suporte. Eu não aconselho ninguém a entrar neste momento. Não faço ideia até onde ela pode ir. Aquilo que eu sei é que o volume está a diminuir, apesar dela hoje ainda caiu 1,5%, ontem caiu 0,33%, no dia anterior caiu 1,16%, ou seja, o volume que existe para já é bearish, não entrem, e eu vou explicar porquê muito rapidamente. O ideal é entrar quando tivermos um suporte aqui nesta linha, um suporte claro, tivemos aqui neste dia não foi lá, neste dia ainda não foi lá, então vamos esperar que ela venha aqui, feche e tenha uma vela verde. O facto de no primário até ela está positivo significa zero. Aquilo que significa é, se nós tirarmos o máximo do pre-market, podemos usar para durante o dia. Se ultrapassar, está bearish, passamos a ter um suporte. Mas não ultrapassando, está bearish, não está bullish, não ultrapassando, ela está bearish. Neste momento precisamos de suporte, uma vela verde a fechar, e fechando aqui uma vela verde, a diferença daqui para aqui é muito reduzida, são $2 contas redondas, e para que é que vamos arriscar e depois esbarrar aqui pode haver um sell-off. Para já, suporte aqui, um fecho aqui acima será fantástico, porque vejam, se fechar aqui e vocês entrarem, tem aqui para já um upside de 4%, quase 5%. Até recuperar o valor totalmente perdido, ainda vão passar aqui pelos 11%, 12%, até fazerem 15%. Se entrar aqui em baixo, vão ganhar mais 4%. Pode parecer muito, mas aqui estamos a ganhar 4% e a arriscar ela cair, nós distrairmos e quando fomos para apanhá-la, ela caiu 4%. Se entrarmos aqui em cima, logo aqui, basicamente temos 15% de upside, 15% de upside, e colocamos como saída ligeiramente aqui abaixo. Porquê? Porque se ela fechar aqui abaixo, mais certo é vir aqui. Isto é gestão de risco. Eu vou fazer uma jogada, no caso, no portfólio longo prazo, onde tenho liquidez, eu vou fazer essa jogada no Twitter, todo olho. Neste momento, ninguém deve entrar, nem sequer tentem. NIO, queda 0,58, uma queda ligeira, mas abriu positiva, estava a demonstrar alguma cadência e depois começou a cair. Volume também bastante reduzido,
tal e qual como as anteriores, não entre, não está num ponto de entrada. Neste momento, eu tenho aqui esta tendência, mas também poderíamos desenhar aqui uma outra tendência, que seria isto aqui, esta aqui, por exemplo. Em todo caso, o suporte mais forte é aqui nos 35 dólares. A resistência mais forte, sem dúvida, que vai estar aqui nos 39,58. É aquilo que eu penso que poderá servir de algum suporte ou resistência. Estamos abaixo das moving average, ela está bearish, não entra. Palantir, mesma situação, higher low, lower high, bearish, volume reduzido. As indicações, de certa forma, são as mesmas, não serve para entrarem. A única diferença é que do nosso pennant, eu creio que desenhei isto há pouco, não tenho a certeza se já cá estava ontem ou não, mas devo ter desenhado há pouco, não sei. A base do triângulo estará aqui, deste wedge, estará aqui. Hoje temos aqui um suporte. Se perdê-lo, vem aqui em direção aos 2018, 2020, que foi o mínimo de 5 de março. Se conseguir fazer um bounce e fechar aqui acima, poderemos ter uma boa indicação de vir para esta zona. Eu, por acaso, não tinha notado isto, porque senão, quando saí da Petrobras, poderia ter arriscado aqui, mas depois lembrei-me que, agora mesmo lembrei-me que a DGIR não permite trabalhar com lotes, ou seja, a MTrader e a Active Bank é a mesma coisa, que é a Active Trader, trabalha-se com lotes, ou seja, as ações são nossas, nós pagamos um valor trimestral de custódia, mas trabalha por lotes. Se eu comprasse agora, mesmo tendo 2 lotes de valores acima, se eu comprasse 100 ações e metesse à venda depois 100 ações, ele ia vender o lote mais baixo primeiro. Já a de giro não, é o preço médio. Ou seja, os lotes todos que eu tenho faz o preço médio, quando eu vender é o preço médio. Isso poderá ser útil em algumas situações, neste caso não tem nada de útil porque é um bom ponto de entrada para arriscar vir aqui. A stop loss seria mais ou menos aqui nos 20,87, ou seja, estaríamos mais ou menos, mesmo que tivesse entrado aqui nos 20,20, estaríamos basicamente a arriscar 30 cêntimos para ir buscar contas redondas 2 dólares. Ou seja, o risco é de 1 para 7, que é bom, creio que compensa, mas mesmo assim, como o mercado está, eu não aconselho a ninguém, enquanto não tivermos uma ideia clara de que o setor tecnológico vai recuperar, e dia 11 temos apresentação de resultados. Assim sendo, 21,90 para amanhã, a resistência mais forte, suporte mais forte aqui nos 20,18. Apple, mesma situação, com uma diferença. A Apple hoje esteve mesmo quase a querer ultrapassar aqui a nuvem, e isso seria extremamente positivo. O volume, houve uma quebra, sem dúvida, estamos a falar de 50 milhões, uma quebra de 40%. Foi genérico, o dia foi um dia de pouco volume, mas o fecho da Apple foi muito mau. Apesar de que esta vela não está certa, a Apple subiu hoje, como podem ver aqui no canto superior esquerdo. A Apple fechou a subir 0,20, mas não conseguiu. Ela andou nos 130, e se ela fechasse nos 129 seria bem melhor. No cômputo geral, o cenário seria o mesmo. Assim sendo, a Apple, caso consiga e estejamos a reverter mesmo, primeira resistência 128,80, onde vai encontrar moving average a 50 períodos, fechar aqui será extremamente positivo. Suportes, o mais forte é aqui nos 127,23. Caso rompa, poderá fechar aqui entre estes dois níveis, 125 ou 124. Quer dizer, eu não acho que vá haver outro sell-off, por isso vamos assumir aqui os 126 dólares como
potencial fecho. FCL, esta vela também acho que não está certa, ou está? É capaz. A anterior não está. Mas hoje caiu 3,35. Podemos dizer, está bearish, não há mais nada para dizer, ainda nem sequer encontrou aqui o suporte, ainda tem um bocadinho mais de downside. Caso perca este suporte, vem em direção aqui aos 7,31, algo que não fez nem na queda de abril, mas ela também em março, creio que aqui foi o pior período de março, também tinha ficado pelos 11 e desde então só cai. Em termos de subida, ultrapassar aqui os 9,29 será já extremamente bom. A AMD, ela subiu 0,33, esta vela é enganadora. É um doji, mas a AMD teve um comportamento chato porque ela esteve positiva, ela começou a subir logo de manhã e depois terminou a cair, ou seja, foi uma desilusão nesse aspecto. O volume está aqui por hora, peço desculpa, mas em todo caso ela caiu. Eu tinha ideia que ela tinha subido 0,99%, caiu 1%, mas lá está, foi o que eu disse. Eu tinha visto de manhã ela estava a subir no pre-market, à hora do almoço eu olhei, está a subir, e disse, olha, queres ver que ela inverteu mesmo? Perdeu a oportunidade. Mas como eu tinha dito, cuidado, o mercado em que nós estamos, esta sequência com esta vela seria uma inversão de comportamento. No mercado que nós estamos é uma treta. Ela esbarrou aqui na nuvem e não quis subir mais. Neste momento é isto que eu posso dizer, é não entrem. Eu sei que o Ricardo tem ações nesta cotada e que tem um preço mais alto, vai ter que aguardar. Antes de subir ela vai cair, não tenho a menor dúvida. E enquanto não houver uma tendência clara do mercado, ela não vai subir. E eu volto a dizer, ela não produz chips, ela subcontrata a produção dos chips, ela desenha os chips, seja de processadores, seja de gráficos, mas ela subcontrata a produção e, como é óbvio, se existe falta, só que eu volto a dizer, o mercado procura, apresentaram lucros, apresentaram um guidance de aumento das metas para os próximos trimestres e este comportamento é, enfim, não dá para entender, não, eu como eu tenho dito, eu cansei de tentar entender o mercado. As pessoas quando dizem que o mercado segue uma lógica, segue lógica nenhuma. A única lógica é tentar ganhar dinheiro e ver que há muita gente que está aqui presa, então para aí, pimba, fazer baixar as ações dentro de uma lógica, porque não é o ser humano que o faz, são os algoritmos, mas fazem-nos de uma maneira perfeita. Ou seja, hoje vejam, ela começou e o dia de hoje começou aqui, não foi 5. Ela começou com uma abertura aqui em cima, arrancou, isto foi logo na primeira hora. Pau. Ou seja, isto custa porque a partir deste momento, olha, agora temos aqui um suporte, espera aí, subiu, rejeição outra vez, ela vai cair. E foi o que ela fez. E pior que isso, caiu, ultrapassando aqui este suporte. Neste momento está bearish, não entrem. É um conselho de amigo que eu dou, esperem. O Ricardo eu sei que tem ações, mas para fazer, para baixar o custo neste momento, aqui, quer dizer, aqui seria um bom ponto de entrada, mas não com o capital todo, porque aquilo que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas que fazem análise técnica, aquilo que dizem é que o mais certo é ela vir para esta zona. Temos aqui uma H para preencher, mas aquilo que dizem é o mais certo é vir para aqui, que é onde temos o suporte mais forte, por assim dizer. Estão a ver? Temos aqui várias linhas de suporte. Por isso é que eu digo,
esperar, é ficar a ver. É fazer o mesmo que eu fiz com a Apple no início. Ficar a ver à espera de um momento de entrada, porque eu na Apple fiz 2 momentos de má entrada. Se não sabem a história, eu entrei nos 135, tive um preço médio de 136, ela começou a cair, entrei nos 124,70, salvo erro, subiu, entrei nos 125 e 150 ações e depois ela continuou a cair e chegou aos 115. Eu entrei nos 118, mas só com 50 ações. Ou seja, se eu soubesse aquilo que sei hoje, eu não tinha gasto 150 ações no mesmo nível, entre os 125 e os 126, né? Eu tinha deixado esperar, subiu, ok, vou procurar outras oportunidades, porque a AMD ela vai subir, ela vai chegar aos $100 sem dúvida nenhuma. É mais certo ela chegar aos $100 do que, olhem, do que a Galp chegar aos 14. E a Galp vai chegar aos 14. Com esta loucura que está a ser o petróleo, ela vai chegar aos 14. Mas isto é mais certo. É mais certo esta recuperar. O ponto de recuperação poderá ser antes de junho, poderá ser depois de setembro, ninguém sabe ao certo. Aquilo que sabemos é que a tabela de sazonalidade do Standard Poor's diz que o maior upside é a partir de setembro, até o final do ano, são 5% de subida, e só há um setor que faz crescer o Standard Poor's 5%, e esse é o setor tecnológico. Basta olhar aqui para o mapa e perceber isto. A Apple, por si só, sozinha, são 5 vezes o setor energético. A Apple sozinha equivale ao setor financeiro todo. Aqui, desculpa. Este aqui são fintechs, isto são tecnológicas também. Mas estão a ver? As tecnológicas em si são elas que fazem o mercado subir. E quando digo o mercado, a Standard Poor's, as outras basicamente estão cá para quando estas caírem, segurarem as quedas, mas nada mais do que isso. A AMD vai chegar aos 100, eu não tenho a menor dúvida. Tesla é exatamente igual, com uma vantagem, fez um higher high, mas eu ontem saí, não pelo pânico do sell-off, em parte sim, não é? Uma pessoa vê isto a cair e diz assim, não, eu tinha uma meta que era o 1% de risco, vou perder mais, mas que se dane, sai fora. Se ela inverter, eu entro mais tarde, não tem drama. Ela inverteu, abriu aqui mais alto, mas está a fazer aquilo que eu sempre esperei, que é a Tesla neste momento não sabe por onde é que vai. Literalmente não sabe. A GM está a subir, a Ford está a subir, porque é que a Tesla fecha a cair? Produz menos carros, o que é que se interessa? Produz carros, vende carros. Aquilo que produz, vende, não faz estoque. Creio que foi, se eu não estiver em erro, foi em dezembro, venderam mais 2.000 unidades, e foi na China, mais 2.000 unidades do que aquelas que tinham produzido, porque eram umas que tinham ficado em estoque, que estavam para ir para a Europa, lá o que era, e depois foi uma história assim, não tenho bem a certeza, mas creio que foi isto. Porque normalmente aquilo que produzem, eles escoam. Não há stands da Tesla. Os carros que eles têm para mostra, no dia a seguir desaparecem. Então, por carga d'água que a Tesla está aqui, não tem lógica. Honestamente, isto é hedge funds, está sobrevalorizada. Se vocês deviam pesquisar no YouTube, existe um vídeo de uma pessoa que comprou o Ford, o Mustang, ou é Mustang, lá como é que ele chama, e depois esteve a fazer um vídeo de comparação de como é que é usar no dia a dia, e foi o que ele disse: a condução autónoma na Ford não existe.
Aquilo que existe é o Lane Keep Assist, ou seja, ele mantém-nos dentro das faixas. Mas isso até um Peugeot tem, pelo amor de Deus. A Tesla produz carros, mas o real valor está na tecnologia, que está há 5, 10 anos à frente. Mas enfim, além de que a Tesla produz painéis solares e faz armazenamento de energia. A Tesla tem os seus próprios postos de carregamento. O que é que são estes dinossauros? A Mercedes apresentou o novo Classe S, o EQS, fantástico, sem dúvida. Tem pontos tecnológicos fabulosos, construção fantástica, tem um heads-up display super interessante. O modelo em si por fora é horrível, é feio que nem uma porta, é muito feio mesmo. Dizem que é para ter aquele coeficiente, não é nada, simplesmente quem desenhou aquela porcaria enganou-se, sinceramente. Mas tem apontamentos fantásticos, de luxo, a porta a abrir automaticamente, a pessoa carrega no travão e a porta fecha. Isso é tecnologia de Rolls Royce, e a Rolls Royce tem que se carregar num botão. Ou seja, um avanço fantástico, mas em termos de autonomia, porque é que os Mercedes elétricos, aqueles GLBs e afins, ou EQS, sei lá como é que isso se chama, ou, nem sei, porque é que eles não são vendidos nos Estados Unidos? Eles não têm autonomia. Eles simplesmente não têm autonomia. Não vale a pena vender lá. Eles vão perder feio. A Volkswagen está a vender lá é só erros de software. A Tesla tem erros de produção, certo? É um facto. Em termos qualitativos são uma desgraça. E o engraçado é que o Elon Musk diz isso. O Elon Musk diz que para a semana vai, digo, para o próximo mês, vai começar a fazer entregas do novo S e X, e diz que as primeiras unidades não são mais do que um refurbishing daquilo que já tinham. O homem é honesto. Mas enfim, o mercado está desta forma, é muito complicado investir. Eu aconselho a ficar a ver o navio a passar e apanhá-lo quando ele estiver a arrancar. Até amanhã.